Depois me reclamam que... Bom dia a todos, né? Bora lá, querer estar pessoal ódio, entendeu? Eu fico sentado aqui com preguiça. Galera, vocês que estão aí, vocês são da minha turma, né? Não? Você também não, filho? Não? Beleza. Então, bora lá. Nós três hoje, né? Tá faltando. Três. E a Flavinha? Tá vendo, nós dois agora. Muito bem. Depois eu chegar atrasado. Não, é bom, Fábio. Tá, então vamos lá. Pessoal, hoje na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre funções básicas, tá? Sintaxe das funções, tá bom? Aquela função que eu falei para vocês, função máximo e mínimo, tá? Que vai fazer parte da nossa atividade de hoje, é a 8255. 8255, deixa eu dar uma verificada aqui rapidão. A sala é essa bem aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. 8255, que é os quatro últimos números, tá? Que eu falo para vocês. A sala de hoje é 8255. A Flavinha. Saudade. Essa de Selênio. Essa de Selena Gomes. Bora lá. Gente, função máximo e mínimo, tá? Só para a gente dar continuidade. Função maior e menor, tá? Eu vou explicar para vocês no andamento da nossa aula. Essa função aqui é muito top. Função de arredondamento, tá bom? Eu acho que vocês já devem ter noção um pouco do que é o arredondamento, tá? Função de números aleatórios, também que é bem interessante, tá? Função de raiz e função cont, que é a função de contagem, tá? Inclusive, eu tenho uma planilha que a gente trabalha com cont em si, tá? Que é cont si, que a gente vai ver numa aula mais lá na frente. E se vocês já gostaram da fórmula si, vocês vão ver o que é cont si, então, tá? Nada de ruim que não possa piorar, tá? Nada de ruim que não possa piorar. E aquela atividadezinha básica que vocês tanto amam, que é lista de compras. Fechou? Só que a nossa lista de compras de hoje ela está um pouquinho mais diferenciada. Inclusive, eu estava fazendo ela um pouquinho mais cedo, só que eu ainda não consegui concluir. No final da aula, talvez eu consiga concluir, porque eu tive que ir com outra turma, tudo mais, mas eu vou concluir essa lista de compras junto com vocês e vocês vão me mandar essa atividade no aula. Fechou? Então, bora começar. Gente, bora falar um pouco sobre sintaxe das funções, tá? Primeira coisa, lembra que essa sintaxe das funções aqui, eu estou falando justamente de algumas funções específicas bem fáceis, tá? Vocês lembram dessa função bem aqui? Vocês lembram dessa função aqui? Sim, função de soma, né? Então, a função soma, qual é isso aqui é basicamente só para a gente relembrar algumas coisas, tá? Dessa primeira parte, coisas que a gente já viu. Vamos lá. Eu vou falar de três funções de sintaxe, tá? E vocês só vão me relembrar. Primeiro, fazer aquele velho jogo de números. Pronto. Fechou? Então, vamos lá. Aqui, como vocês podem observar, eu coloquei números de 10 a 100, tá? Então, vamos começar. Primeira coisa, soma, tá? Como a gente já aprendeu nas outras últimas aulas, tá? Tem como objetivo de somar todos os números, tá? Para eu fazer aquela função de soma, como vocês já sabem, eu tenho que escrever igual soma, tá? Depois que eu escrevo igual soma, abro o parente. Depois que eu abro o parente, eu fecho o parente, tá? Automaticamente ele vai fazer a soma total de todos os números. Mais uma outra coisa, é muito mais fácil do que eu fazer isso daqui, tá? Se eu for fazer tudo isso aí, eu vou ter o mesmo resultado, tá? Então, o que é mais fácil? Fazer igual soma, igualdade é a fórmula soma ou igualdade de um por um? O que vocês acham? A soma, né? Pelo amor de Deus. E como vocês podem observar aqui na tela, tá? Eu tenho igual soma e aqui eu tenho uma soma bem mais, como eu posso dizer, complexa. Como arma, a fórmula soma, aqui, ó. A gente faz o seguinte, igualdade, tá? Escreve soma, abre parênteses. Isso, tá? Abre parênteses, você vai selecionar todas as células, porque a fórmula soma ela tem como objetivo somar tudo, todas as células, tá bom? Fechou, tá? Eu vou dar um zoom aqui para que você possa olhar melhor, tá? E depois que eu fizer isso, eu aperto Enter.
tá? Ele vai fazer a soma de todos os números, tá? Então, suave. Essa é a primeira parte, tá? Além de outras coisas, aqui ele está falando um pouco mais sobre como é formado algumas fórmulas, tá bom? Lembrando, vocês lembram da fórmula Ci? Bora relembrar rapidão ela? É porque eu sei que vocês gostaram de trabalhar com a fórmula Ci e acharam bem fácil, tá? Vou ligar aqui para te acordar um pouco. Tá. Bora lá. Como é que eu puxo a fórmula Ci, galera? Igual é ele mesmo. O que mais? É igual primeiro? É, sempre igual. Ah, tá com certo. Aham. O que mais? Parente. Aham. Isso, a célula. O que mais? Aquele traço. O maior. Ah, maior. Igual. Bora colocar aqui, eu vou colocar aqui para ele ser maior, igual a 500, a 700, tá? Eu posso fazer isso. O que mais? O que mais? Eu posso escrever aspas, tá? Eu posso escrever, o que eu posso escrever aqui? É feio, é bonito. Vocês acham que ele vai me retornar um valor aqui? Porque se D6 for maior, igual a 700, ele vai me retornar que é feio. Se for menor, ele é bonito. Então, bora ver, bora ver se ele é feio e bonito? É bonito, tá? É bonito. Pode. Fica ao teu critério, tá? Como eu falei, tem que ser maior ou igual a 700. Porque se for maior que 700, tá? Então, ele pode aparecer o que quiser. Tá bom? Deixa eu até mudar aqui. Ele tem que dar, pode ser aluno, tá? Então, galera, isso daqui é a fórmula C, tá? Isso é coisa simples, coisa básica. Então, vamos lá. Continuando, carry on. Agora a gente vai... Ah, deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês rápido. Eu esqueci de falar, tá? Deixa eu me lembrar... Deixa eu ver se é aqui, tá? Só me relembrar aqui, tá? Olha só. Tá vendo bem aqui? Essa aqui é a parte de funções, tá? Ou fórmulas. Eu apertando aqui, ele vai me dar várias fórmulas, tá? Eu posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu verificar aqui. Se eu apertar aqui, né? Eu posso apertar aqui, tá? No caso, na página inicial, eu venho bem aqui, em edição, eu aperto bem aqui, tá? Isso que eu aperto aqui, tá? Eu posso escolher uma fórmula. Então, eu vou na fórmula de soma. Se vocês observarem, tá? Ele faz o automático. Olha só. Vocês observaram que eu não tinha escrito nada. Automaticamente, ele me deu a fórmula completa, né? Então, o que eu posso fazer? Eu só vou apagar aqui o que ele selecionou. Eu vou apertar aqui e pronto. Muito mais fácil, né? Do que eu ter que escrever a fórmula, tudinho, ter que lembrar. Página inicial, edição, eu posso escolher mais funções. Olha só. Vocês observaram? Eu tenho muitas outras fórmulas aqui presentes, tá? Então, eu vou utilizar, exemplo, a fórmula média. O que eu posso fazer? A fórmula média, aqui eu posso selecionar a minha célula até a célula tal, tá bom? Estou selecionando a célula 1, a célula 2, ele vai me dar o resultado da fórmula média. Tá? Isso aqui é muito simples. Se vocês, caso tiverem preguiça de digitar a fórmula, então basta vocês virem bem aqui em edição, tá bom? E escolherem a célula, a fórmula que vocês quiserem. Fechou, galera? Alguma dúvida até aqui? Tá suave? Então, bora começar, galera. A gente vai agora entrar na parte principal, que é a nossa função máximo e mínimo, tá? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Para que serve a função máximo? O que vocês acham? Ela vai te retornar o valor máximo que tem dentro daquela célula, tá? Então, vamos lá. Rapidinho. Como é que a gente escreve? Como é que a gente faz a fórmula máxima? Vamos lá. Igualdade. Que mais? Máximo. Tá? Eu posso fazer assim? O que vocês acham? Será? Bora ver? O que ela acabou de fazer para mim?
ele me retornou um valor máximo. Então, se eu for fazer assim, ó, como vocês podem observar, se eu for colocar 20, 80, 20, 82, eu vou colocar valores aleatórios. Pronto. Se eu for fazer a mesma coisa com a fórmula máxima, tá? Eu aperto o Enter, filhão. Beleza? Eu aperto, dou dois cliques em cima da fórmula, ele já selecionou para mim, e eu vou selecioná-lo novamente, tá? Depois de selecionado, eu fecho o parênteses de novo na fórmula máxima e dou Enter. Qual valor vocês acham que ele vai me retornar? Qual é o valor máximo? Fechou. Será? Muito bem. Tá? Para a gente, tipo assim, quando a gente tem uma planilha com vários números, ele vai nos retornar o valor máximo. Sim, o valor máximo é o valor maior que tem dentro, no caso, dos dados que você vai colocar na sua planilha, tá? E agora a gente vai ver a fórmula mínima, tá? A fórmula mínima, se o máximo vê o maior, a mínima vê o quê? O mínimo, o menor, perfeito. Então, bora lá, rapidinho. Como vocês podem observar, tá? Para a gente adicionar a fórmula mínima, basta que eu faça aquele mesmo padrão, igualdade, M acento I. Tá? Não esqueçam, tem que ter o acento para o Excel reconhecer que é a fórmula mínima, tá? M acento I, mínimo. Vou tirar aqui para que vocês possam olhar melhor, mínimo, tá? Abrir parêntese. Então, aqui eu tenho vários números. Qual o valor mínimo que ele vai me retornar? Zero, né? Então, bora ver? Maravilha. Muito fácil, né, gente? Valor mínimo, valor máximo, ele vai retornar o valor máximo e o valor mínimo, ele vai retornar o valor mínimo. Fechou? Alguma dúvida? Bora lá. Agora a gente vai ver uma outra coisa. Olha só. Agora a gente vai ver mais duas funções, maior e menor, tá? Ele tem a mesma ele tem a mesma função do máximo e mínimo, tá? Ele tem só uma síntese um pouco diferente, tá? Como é que funciona? Bora lá. Bora ver aqui como é que funciona na prática. Eu venho bem aqui, igualdade maior, tá? Dou dois cliques, tá? Seleciono. O que ele vai me retornar? O que vocês acham? Valor maior, né? Será? Bora ver. Tá? Aliás, faltou só mais uma coisa, tá? Deixa eu só olhar aqui a matriz que eu estou trabalhando, tá? Dou um ponto e vírgula. Peraí. Eu dou um ponto e vírgula, tá? E ele vai me retornar. É o Mário. Eu abro parênteses, eu vou selecionar, tá? Eu posso selecionar tudo. Oxe. Eu posso selecionar tudo, tá bom? O que eu posso fazer? Eu seleciono a matriz, depois eu dou um ponto e vírgula igual a 1, tá? O que ele vai me fazer? Ele vai me retornar um valor maior, tá? Deixa eu fechar aqui. Que eu sei que ele vai me dar um erro. Vocês viram só? No caso, ele vai me retornar um valor maior. Fechou? O menor tem a mesma função, só que a gente vai colocar um ponto e vírgula para ele me retornar apenas um valor. Tá? A única diferença é essa. O máximo e o mínimo têm a mesma função do maior e menor, só que do maior e menor você vai especificar quanto valor de onde quer que ele retorne. Vai me retornar mais de dois valores. Mais de um valor. Fechou? Então, bora dar continuidade, galera. Só para a gente terminar essa segunda parte aqui. Fechou? Gente, funções de arredondamento. Como é que funciona a função de arredondamento? Olha só. Primeira coisa, para eu arredondar, vou dar um exemplo. Aqui eu tenho vários números, tá? Vou dar dois cliques aqui para ele poder abrir minha célula. E aqui eu vou pedir para que ele retorne um valor específico, exato. Eu não quero um valor como é que eu posso dizer? Tipo assim, eu quero 980, não quero 984, eu quero mais próximo do zero. Então vamos lá. Igualdade a arredondamento, que no caso é arret, tá? Dois cliques, tá? Eu seleciono apenas uma célula, fecho, tá? E peço para que ele me retorne o valor arredondado. No caso, ele vai me retornar o valor específico. No caso, eu selecionei aqui 897, ele vai me retornar ou 895 ou 900.
tá bom? Vai depender muito também da função que a gente for usar, tá? Então, gente, para a gente terminar essa última parte, o que que eu vou mostrar para vocês? Função aleatória. Deixa eu só apagar isso aqui. Aleatório, tá? Deixa eu ver o que que ele vai me dar. Ele vai te dar, se tu tiver com preguiça de escrever vários números quando te pedirem para fazer uma planilha, basta você utilizar a função aleatório, igualdade, aleatório, do dois cliques, que ele vai me retornar para aí. Ele vai me retornar um valor específico, tá? Se eu fechar só o parênteses, ele vai me retornar um outro valor. Fechou, galera? Então, assim, a gente vai trabalhar agora a lista de compras, tá? Se prepara que agora a gente vai ver o maior, o menor e o valor final. Fechou? Bora fazer atividade? Vocês estão prontos já? Vocês não estão com sono não, né? Vocês não estão com sono não, né? Pelo amor de Deus, galera, não pode ter sono. Eu vou fazer o seguinte, então. A gente vai, a gente vai fazer agora a nossa atividade, tá? Vou só colocar aqui a galera que estava presente. Pronto. Então, galera, a nossa aula de hoje ela vai ficar por aqui. A gente vai fazer a atividade da lista de compras, tá? A nossa atividade da lista de compras ela está presente. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, ela está presente na página 47, tá? Da nossa apostila digital. Vocês podem abrir o Avalon, abrir a apostila e ela está nessa página. A gente vai fazer essa atividade aqui. Só que o seguinte, a gente vai digitar, escrever mercado A, mercado B, mercado C, tá bom? Vocês vão colocar os valores em reais, tá? Depois disso, a gente vai utilizar as fórmulas maior, menor e a gente vai fazer a fórmula de valor final. Sim. Isso. Agora, no caso, o maior, menor, o valor final, a gente não vai pôr. Total, você já sabe que a gente vai... Tudo é fórmula, né? Então, no caso, maior, menor, a gente não vai colocar. Total também não. Essa parte aqui, tá? Então, a nossa aula vai ser isso daqui e a nossa atividade é essa. Eu quero que vocês me mandem lá no Aula. Fechou, galera? Bora lá? Bora querer, então? Então, bora. Eu vou parar aqui a nossa videoaula, que a nossa videoaula por hoje é só. A galera que tem que assistir gravada, a galera que tem que assistir gravada, vai assistir em casa. Fechou? Então, bora. É nóis.